Fala galera, ligada no Leitura de Jogo, mais uma leitura da rodada aí. Essa aqui é a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Vitor Recla e tenho a companhia aqui do meu amigo e xará, Vitor Gregório. Fala aí, Vitor. Fala, Vitor. Vamos embora aí comentar sobre essa rodada 26 do Campeonato Brasileiro. A gente começa falando dos jogos da última quarta-feira, onde o São Paulo derrotou o Atlético Mineiro pelo placar de 3-0. Um show do dinizismo, né? Foi um jogo muito interessante, né? Com as duas propostas bastante ofensivas das duas equipes e melhor para o time do Diniz, que venceu o São Paulo e se mantém na liderança do campeonato. Vitória importante aí do Tricolor, né, Vitor, para poder arrancar na liderança do Campeonato Brasileiro. O Galo aí que perdeu uma sequência de 4 jogos de invencibilidade, gols aí de Igor Gomes, Gabriel Sara e Toró. Os meninos da base aí do Tricolor, né, marcando presença, como sempre, nessa equipe do Diniz. Uma vitória importantíssima, que o São Paulo agora fica a 5 pontos do segundo colocado, que agora é o atual clube, né, o Flamengo aí na segunda posição. E o Galo aí que vê o sonho do título distante, né? Terceira posição, são 7 pontos atrás do Tricolor. A gente dá sequência agora para Atlético Goianiense 2, Fluminense 1, o Dragão que derrotou o Tricolor aí, o Tricolor que vinha muito bem sob o comando do Odair Helma, mas após a saída do treinador já deu uma despencada, né? E apesar disso, já saiu da zona da classificação para Libertadores. O que só mostra a importância do que era o Odair nessa equipe do Fluminense, né, Vitor? Ele que tinha o comando muito bem ali da equipe. E também o Digão, né, que tá para sair aí, vai sair do clube também. O Fluminense agora fica fora do G6, né, na 7ª colocação. Ainda continua nessa briga aí, lutando por Libertadores, o que é muito interessante, a gente não esperava isso da equipe tricolor carioca. Né? Em vitória também importante do Dragão aí para poder se distanciar dessa zona de rebaixamento, a equipe que se encontra agora na 9ª posição aí. Destaque também para o goleiro Jean, né, que trabalha bem com os pés e marcou de pênalti aí o segundo gol da equipe goianiense. Agora um resultado surpreendente, ao meu ver, Vitor, Sport 1, Grêmio 1, o Sport que apesar de jogar na Ilha do Retiro, né, ter o mando de campo como um fator positivo, o time do Grêmio é superior ao elenco do rubro-negro e acabou se complicando, né, após empatar com o time pernambucano lá no Recife. Ô, Vitor, só fazer uma correção rapidinha, porque tiveram outros resultados após o jogo do Dragão aí, né, do Atlético Goianiense. Eles estão na 11ª posição, só fazendo essa correção então, mas apesar disso, com a vitória, subiram um degrauzinho aí na tabela. Muitos esperavam nessa vitória do Grêmio, né, o Grêmio que foi eliminado aí recente pelo Santos da Libertadores, deposita suas forças agora nesse Brasileirão e nessa Copa do Brasil. O time do Renato Gaúcho que está meio embolado, né? Tem alguns zum surgindo aí, mas é muito importante que o Grêmio fique atento a esse Campeonato Brasileiro. Estava dando muita importância, a gente espera que continue dando toda essa importância assim, mas o resultado que, ao meu ver, não foi favorável à equipe do Renato Gaúcho, né? E aí o Grêmio ainda ganha uma posição, apesar do empate, conseguiu uma posição aí, está em 5º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. Os times pernambucanos, né, os nordestinos em geral sofrem muito com as péssimas arbitragens, né? O Sport foi prejudicado aí, teve um lance claríssimo de bola na mão dentro da área que acabou não marcando a favor do clube nordestino e reforça, né, a questão de mais uma vez os clubes nordestinos serem prejudicados pela arbitragem. E Inter 2. o Sport que está no risco, né, Vitor? Está 1 ponto aí do primeiro colocado na zona de rebaixamento, que é o Vasco. Sim, senhor. O Inter venceu o Palmeiras pelo placar de 2-0, mais um resultado surpreendente, né? Porque a gente vê com muita desconfiança o trabalho do Abelão no comando do Internacional, mas são 2 vitórias aí e subindo um pouco de patamar, né? Subindo um pouco a classificação no Campeonato Brasileiro e se mantém no G4 aí com uma ótima fase do atacante ex-santista Yuri Alberto, né? Que marcou 2 gols já em 2 jogos, vive uma grande. E por outro lado, o Palmeiras vem daquela ressaca positiva, né, que todo mundo gosta após a classificação da Libertadores. Acredito eu que vai depositar suas fichas na competição continental. Sim, duelo dos grandes aí na parte de cima da tabela, o jogo que marcou também a despedida do D'Alessandro, eterno D'Alessandro aí, né, para a torcida colorada. E o Yuri Alberto que vem marcando forte presença realmente nos jogos aí pelo Inter,
né? E o Inter agora fica a 9 pontos do São Paulo, na quarta posição, a 9 pontos do líder. Tá complicado, a gente sabe disso. E o Inter, que era líder do Brasileirão, com tudo muito bem encaminhado, e aí teve essa queda, essa saída do Kudê, entrada do Abelão, né? E ficou bem complicado para a equipe do Inter, que foi eliminado da Libertadores, inclusive, mas uma vitória surpreendente, ao meu ver, pelo que vem sendo as partidas do Inter, né? Exatamente. E agora a gente segue falando de um resultado. Quem diria que, né, a gente poderia dizer isso novamente, né? Mas o Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, uma vitória suada, né, que traz moral para o elenco e acaba vencendo, né, um concorrente direto ali na briga pelo rebaixamento, que é o Coritiba, né? Com 2 gols de Pedro Raul, a equipe carioca venceu após 10 jogos sem vencer, né, Greg? Sim, uma vitória importantíssima aí, esse duelo direto contra o rebaixamento, vitória do Botafogo. Pedro Raul marcou 2 gols aí, né? Podemos dizer que desencantou, não vinha marcando gols aí, então muito importante a estrela dele brilhando aí nessa partida. Ele que é um grande matador, um grande finalizador. Botafogo deposita muita confiança nele ali para poder marcar os gols, né? Teve até um lance duvidoso, um pênalti ali marcado para o Coritiba, que poderia ter complicado a situação, até porque um pontinho para cada lado não resolveria de nada. Então, vitória importantíssima para o Botafogo, que segue nessa luta contra o rebaixamento, assim como o Coxa, né? O Sabino que desperdiçou a chance do empate, né? E segue agora na 19ª posição. O futebol, né, Greg? Vamos falar do futebol agora, porque o time do Atlético Paranaense venceu o placar de 1-0, mas o Bragantino teve incríveis 70% de posse de bola, 21 finalizações e quem acabou vencendo o jogo? O Furacão. O Furacão que teve seus humildes 4 chutes, né, e apenas 1 ao gol, mas conseguiu os 3 pontos, que é o mais importante no fim do jogo. Vitória também muito importante para essa equipe do Furacão, que vinha de uma sequência ruim, 3 derrotas seguidas aí. Eu ia justamente destacar isso também, Vitória, 70% de posse de bola, que é um estilo do Bragantino, mas que acabou não resultando em muita coisa, né? Erros de finalização ali, que no terço final, como a gente fala, né? De concluir para o gol mesmo, acabou não dando muito certo. E o Kaiser aí, que já marca seu 5º gol com a camisa do Furacão, atleta muito importante ele também para a conclusão das jogadas dessa equipe do Atlético Paranaense, que conquista esses 3 pontos importantíssimos também. O Atlético que não vem de uma boa temporada, assim como foi nas temporadas anteriores, e segue nessa luta aí também contra o rebaixamento, né? O campeonato está muito embolado, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. É verdade, é muito equilíbrio, as equipes têm o mesmo número de pontos, né? Estão somente a 3 pontos do primeiro time, né, que abre a zona de rebaixamento, que é o Vasco da Gama, que venceu o Santos na rodada pelo placar de 1-0. Você iria dizer alguma coisa, Greg? Eu só ia comentar, Vitor, a respeito dessa campanha de segundo turno do Bragantino, porque a primeira derrota deles no segundo turno. Então mostra, né, essa transição que a equipe teve da água para o vinho mesmo, do que foi o primeiro, agora no segundo, que vem apresentando um bom estilo de jogo, melhoras, apesar de não ter conseguido resultado, né, mas tem já um estilo de jogo encaminhado, implantado ali na equipe. É verdade. Seguindo agora falando de Vasco 1, Santos 0, mais uma vitória de uma equipe carioca na rodada, né? E vitória muito importante para ajudar o Cruz Maltino a sair do incômodo da zona do rebaixamento, né? Mais uma partida onde quem teve maiores números acabou não vencendo, né? O Santos foi melhor na partida, mas foi o Vascão que conseguiu a vitória, né? Com o gol de Carlinhos, joia da base vascaína. Carlinhos aí, que foi o nome do jogo, né? O jogo não teve um destaque muito grande assim, o Carlinhos, por ter feito gol, acabou sendo o nome da partida aí, ele que espantou uma sequência de 5 jogos sem vitórias aí da equipe do Vasco, o Vasco que segue na 10ª posição aí, na primeira da zona do rebaixamento, né? Segue nessa luta aí também, o Santos estacionado na 8ª posição, e uma vitória muito importante mesmo para essa equipe do Vasco, o Peixe, né? Destacar aí que foi com a equipe mista para esse confronto. Depois de uma classificação na Libertadores, né, nada mais merecido, né, do que um descanso. Agora a gente segue falando do principal jogo, ao meu ver, assim, do campeonato, né, que foi recheado de emoções, com golaços, discussões, expulsões, viradas, atitudes lamentáveis, né, mas cheios de gols, que é o mais importante aqui pra gente. A gente fala de Flamengo 4, Bahia 3, onde tivemos, né, um episódio lamentável, né, com o atacante Miguel Ramírez, né, que, segundo o Gerson,
falou, né, um cala-boca negro, né, que é muito indelicado assim, e nós aqui do Leitura de Jogo repudiamos, né, qualquer atitude racista, né, ou algo do tipo, né, sempre ressaltando que as vidas negras importam e sempre ressaltando o valor delas na nossa sociedade. Realmente, Vitor, é muito importante falar sobre isso, ainda mais sobre mais um caso, infelizmente, aí dentro do futebol, além do que ocorre na sociedade de modo geral. A gente sempre reitera que a importância de sermos antirracistas, né? E falando do jogo especificamente, assim, né? Não diminuindo o que ocorreu, porque isso vai muito além do que é o futebol, né? Mas um confronto aí de muitas emoções, viradas, jogo de vira-vira aí, né? Golaços, Bruno Henrique, Gilberto marcando golaços de fora da área aí. E o Flamengo conquistou uma vitória na raça, né? No finalzinho ali, eu senti que o Pedro queria dominar aquela bola e ela acabou sobrando ali para o Vitinho e marcar o gol, mas o que não diminui, né? A grande jogada que foi e o gol importantíssimo para o Flamengo aí seguir nessa luta, que é muito importante seguir nessa luta aí pelo título brasileiro, porque só tem esse campeonato e é o que mais importa para a equipe do Flamengo agora, né? E o tricolor baiano aí que segue com problemas, já teve a demissão do Mano Menezes aí, e já são 5 partidas sem conquistar uma vitória. É verdade. O Flamengo jogou boa parte da partida sem o Gabigol, né, seu principal atacante referência aí, mas venceu e está na cola ali do São Paulo na Liga. Agora a gente fala do clássico cearense. O Fortaleza perdeu para o Vozão pelo placar de 2-0, né? Que o Leão se encontra numa situação muito difícil, né? Após a saída de Rogério Ceni, já são 4 jogos sem vencer. E por outro lado, o atacante Clebão é um dos destaques aí do Vozão na temporada, né? E marcou mais uma vez, deixando a sua marca, né? É isso aí, o Ceará fica na 10ª posição, o Fortaleza cai para 14º, o Vina que ainda desperdiçou um pênalti, mas foi um dos grandes destaques também, juntamente com o Clebão aí, ele que deu 2 assistências, um belo gol do Lima também. O Ceará foi bastante dominante nesse confronto, o Fortaleza não conseguiu chegar, não conseguiu acabar assustando ali a meta do Richard, então vitória muito superior aí, duelo muito superior aí para o Ceará nesse clássico rei. E para fechar o programa, vitória do Timão, que deu aquela estabilizada, né, após a chegada do Wagner Mancini sob o comando da equipe paulista, e estaciona na tabela na 9ª posição, venceu o Goiás pelo placar de 2-1. Goiás agora que voltou a ser o lanterna, né, após a vitória do Botafogo, e a situação fica complicada para o Esmeraldino, né, porque apesar do time se entregar bastante em campo, os resultados não vêm e a Série B vai se tornando realidade, né, Greg? Sim, foi muito. A gente vê, né, o Goiás, perdão, nessa última posição, mas sempre brigando muito. O jogo de ontem, o Ceará buscou muito esse golzinho do empate, que inclusive, né, foi a primeira virada aí do Corinthians no ano, e o Casares teve uma boa participação nesse confronto, 2 assistências aí, então foi um jogo muito marcante para ele. E gols aí de Gustavo Mosquito e Jô, né? E Fernandão, que marcou para o Goiás, que inclusive no início da partida ali estava dando a vitória ao Goiás, o Corinthians que buscou essa virada. Então a gente já consegue ver ali também, de alguns jogos, inclusive, né? O dedo ali do técnico do Timão, o Wagner Mancini, e o Goiás que segue nessa luta aí, né? Tá bem distante, com 20 pontinhos apenas na lanterna aí do campeonato, mas segue na briga. A gente já vê que o time do Goiás, apesar de estar na última posição, briga bastante para conquistar essas vitórias. E com isso a gente encerra o programa de hoje, né? Eu queria agradecer a participação do meu parceiro Vitor Gregório, desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. A gente se despede aí dessa leitura da rodada em 2020, né? Eu e o Greg, mas nos vemos em 2021 com muito mais informações e muito mais conteúdo de leitura de jogo para vocês. Um grande abraço. É isso aí, vai ficando por aqui então mais um leitor da rodada. Feliz Natal, um feliz ano novo para todos vocês. Nos vemos em 2021. Temos mais um programa, esse com o Bruno e o Caio, né, do Leitura da Rodada, mas eu e Vitor ficamos por aqui e nos encontramos com vocês em 2021. Forte abraço aí para todo mundo. Grande abraço, tchau, tchau. Valeu.